Vamos trabalhar então, né? Trabalhar, que eu digo, é fazer a obra de Deus, proclamar o Evangelho, glorificar a Deus, levar a verdade. E quando a gente leva a verdade, irmão, irmã, a gente deixa muita gente descontente. Isso é natural, viu? Que a maioria das pessoas não se sintam muito felizes com a gente quando a gente leva a verdade, né? Se irritam, se incomodam, não querem mais saber da gente. É natural isso. Tem gente que gosta de continuar se enganando, mas nem por causa disso a gente vai deixar de proclamar a verdade. Querida irmã Fátima, saudades de você, viu? Seja muito bem-vinda. Muitas saudades de você, de todo o pessoal aí, né? Nunca esqueci de vocês, viu? Pode ter certeza. Pai querido, Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, o Senhor é aquele que tudo pode. Nada, ninguém, nenhum evento pode tudo. Só o Senhor tudo pode. E eu quero glorificar o Senhor nesta manhã, neste primeiro dia do mês de outubro, porque o Senhor nos abençoa com este entendimento, que é tão raro nos dias de hoje, né? Entender e saber que Deus é que tudo pode é como encontrar uma mosca branca. É difícil demais. Mas o Senhor nos presenteia com este entendimento. E nós muitas vezes nos entristecemos, mas aí nós lembramos que o Senhor tudo pode. Tudo pode. O Senhor é aquele que pode mudar uma situação num estalar de dedos, num piscar de olhos. E mesmo que o Senhor não mude, nós continuamos te amando, te adorando, porque nascemos para te adorar. E se te adoramos, somos felizes. Felizes por te adorar, felizes por entender que nascemos para te adorar. Se não te adoramos, continuamos enganados. E quantos passam por esta vida sendo enganados? Deus querido, Deus todo-poderoso, dá-nos, Senhor, a graça, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração. Ajuda-nos a cultuarmos o Senhor da maneira que te agrada. E fala conosco, Deus querido. Fala. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender do Senhor. Exaltamos o Senhor na beleza e na majestade da tua santidade. Livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu faço, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs amadas e queridas, o crente pode ter depressão, o cristão pode ter depressão? Eu creio que esta é uma pergunta feita com muita constância, né? Por muitas pessoas, até por muitos pacientes que são cristãos, né? Que são evangélicos. Será que você nunca pensou, por exemplo, irmão, irmã,
cachorrinho está latindo, incomoda, eu sei, mas você sabe que a gente faz programação aqui de casa, né? Faço aqui da minha casa. E eu tenho um cachorrinho que chama-se Alfredo. Qualquer dia eu mostro ele para vocês aqui. E deve ter, acho que chegou alguém. Ou alguém bateu, porque aí ele late, né? Então, não tem como, né? Só explicando isso para você. Muita gente já pensou, até pensa, será que eu estou depressivo porque eu pequei? Quanta gente pensa isso? Eu estou depressivo por causa de um pecado. Será que eu estou depressivo porque eu não tenho fé? Quem não pensou isso? Ou quem não pensa? Mas por que eu estou assim, depressivo, se eu não tenho motivo? Quanta gente tem tudo na vida, absolutamente tudo, não tem preocupação financeira, não tem preocupação com isso, com aquilo, e é depressivo. Quem é que nunca pensou? Depressão, o que é depressão? É uma doença. Olha, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu já orei, já pedi para não sei quem orar, já pedi até para aquele pastor Mário lá orar para mim. Irmãos já vieram aqui, já puseram a mão, já decretaram. E a depressão não foi embora. Até parecia que estava indo, mas não foi. Será que eu tenho algum problema psicológico? Eu não tenho vontade de nada. Hoje, eu nem faço as atividades mais simples. Olha, para ser sincero, eu vou dizer para você, eu não tenho nem vontade de tomar banho. Não é assim? Não tenho motivação, não tenho energia. Eu estou constantemente cansado, constantemente cansada. Estou triste. Não consigo ficar alegre. Não durmo direito. E às vezes até tenho vontade de morrer. Não é assim? Não é mais ou menos desta forma? Aí você deve perguntar assim, para você mesma, ou para Deus, ou para alguém: depressão tem cura? Tem tratamento? Enfim, o que é depressão? Meu irmão, minha irmã, tudo isso que eu falei, foi apontado aqui, e outras tantas coisas que eu não falei, eu acho que a maioria dos depressivos pensam isso, falam assim. Vamos entender o que é depressão primeiro. Tá? Depressão existe. Todo mundo sabe que existe. Existem situações, acontecem situações nas nossas vidas que provocam em nós. Eu vou começar a buscar definir para você o que é depressão. Tem muita coisa na nossa vida que provoca tristeza. Por exemplo, perder uma pessoa que você gosta, não é? Morrer alguém. É natural a pessoa ficar triste quando morre alguém. Mas os especialistas dizem que essa tristeza da morte, a perda,
aquilo que é chamado por alguns de estado de nojo, né? Dura no máximo, do máximo, um ano. Pessoas se recuperam, a grande maioria em 2, 3 meses se recuperam. Mas quando demora muito, né, a perda de um ente querido, o máximo é um ano. Tristeza. E aí a pessoa vai retornando à normalidade. E esse luto, quando alguém da família muito querido morre, é normal, viu? Isso não é depressão. Isso é luto, isso é tristeza. Depressão é uma doença. E hoje você vai entender o que é a depressão. Você vai entender perfeitamente. Quando a gente entende melhor uma coisa, a gente tem mais força para lutar contra aquilo. A pessoa que é depressiva, na verdade, ela não precisa de uma causa que desencadeie essa coisa que parece uma tristeza, mas é muito mais que tristeza. E esta coisa que parece tristeza, ela vem acompanhada de outros tantos sintomas, mas é muito mais que tristeza. Normalmente, a gente usa o termo depressão, né, querendo dizer que está triste, ou que está angustiado, ou que está até ansioso. Isso não é depressão. Estar triste não é estar deprimido, estar angustiado não é estar deprimido, e estar ansioso não é estar deprimido. Você quer saber mesmo o que é depressão? Olha, veja bem, querido irmão, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu posso definir depressão para você e posso te explicar o que é. A depressão, irmã, é a falta de um tônus vital e que baixa a nossa energia psíquica e, por consequência, física. É como se o nosso cérebro, não estou dizendo que é, eu estou achando maneiras de te explicar o que é depressão. É como se o nosso cérebro ficasse doente e perdesse esse tônus vital. Aí, as pessoas perdem as funções psicológicas e enfraquecem e se fragilizam. Mas o cérebro fica doente, você deve estar perguntando. O cérebro adoece? Quando eu digo que o cérebro fica doente, eu estou querendo dizer para você que o nosso cérebro, ele tem mediadores químicos. Você pode perguntar isso para o seu médico aí, ele vai confirmar isso que eu estou falando. Porque os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo que a gente faz, eu estou falando aqui, olha, você está me ouvindo, você está concordando, está discordando, está gostando, não está gostando. Isso tudo acontece porque nós temos dentro do nosso cérebro uma intermediação de agentes bioquímicos. Vou tentar explicar isso melhor.
Ninguém é obrigado a entender desta forma. Mas agora você vai entender. É só um exemplo. É só uma forma de fazer você entender. É como se você estivesse num carro. O carro é o nosso corpo. Você está num carrão. Comprou um carrão. Comprou uma Mercedes, carrão, ótimo, novinho. O motor desse carrão é o nosso cérebro. O carro é o nosso corpo. O motor do carro é o nosso cérebro. É um carrão lindo, uma Mercedes branca. Só que você não pôs combustível. O combustível são esses mediadores químicos do nosso cérebro. O que acontece? O carro não funciona. É um baita de um carrão, 4 portas, aquelas rodas lindas, um carro branco, todo branco por dentro. É um carro espetacular, qualquer pessoa gostaria de ter. E você entra no carro, né, porque carro assim, você nem vira a chave, você dá partida num botãozinho, né? Você aperta o botãozinho lá, não acontece nada. Por quê? Você não pôs combustível. Então, o corpo está bonito, está lindo, mas o cérebro está sem combustível, o motor está sem combustível. O carro não funciona. Você quer ver um outro exemplo que eu sei, talvez você já tenha até entendido, né? Mas tem pessoas que às vezes não entenderam ainda. Eu vou dar um outro exemplo agora, mais simples ainda. A doença chamada diabetes, que uns bobalhões aí, gente boba, sinceramente, né, a gente precisa ser sincero. Quem fala isso é gente boba. Ah, diabetes, a doença do diabo, a mulher do diabo. Ah, que coisa boba. Diabetes é o quê? É uma doença, né? Porque falta um mediador químico que é produzido pelo pâncreas. Qual é esse mediador químico? A insulina. Por que o sujeito é diabético? Né? Porque o pâncreas dele não produz insulina, ou não produz na quantidade necessária. Aí aparece uma doença chamada diabetes. Que a pessoa não pode comer muito carboidrato, não pode com açúcar, porque não queima. O cérebro é a mesma coisa. O cérebro também tem, não insulina, mas outros mediadores químicos. Você sabe, o cérebro tem adrenalina. É lá que produz a tal da adrenalina. Eu gosto de adrenalina. A gente não ouve isso. Pessoas fazem coisas meio perigosas por aí e dizem que fazem porque gostam da adrenalina. Quem produz? O cérebro. Cérebro. A noradrenalina. A serotonina. A dopamina. Esses são, irmãos e irmãs, os mediadores químicos que ou diminuem, ou faltam, ou se alteram. E aí a pessoa entra no tal estado depressivo. É aqui dentro o negócio, ó, é aqui, no cérebro. Está entendendo, meu irmão? Minha irmã? Isso que eu acabei de falar, pode falar para o médico e questionar dele, porque eu não vou
vir aqui. É claro que eu não sou especialista, não tenho formação nisso, mas isso é o básico. Por que eu estou depressivo? Ora, porque os mediadores do meu cérebro, o meu cérebro ou não está produzindo, ou está produzindo em pouca quantidade, ou isso está alterado lá dentro. E muitas coisas podem causar isso, irmãos e irmãs. Muita coisa pode causar este problema dos mediadores aqui. Adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, muita coisa pode causar esses problemas aí dentro. Por exemplo, isso pode ser hereditário, pode vir de pai para filho. Pode ser sociocultural, pode ser psicológico. Pode ser agente físico, químico, pode ser problema de heterointoxicações, eu não sei, aí teria que fazer um exame lá para ver, entende? Existe a tal da depressão hereditária, vem de pai para filho. Ah, então é maldição hereditária? Não, peraí, não confunda as coisas, maldição hereditária não existe. O pecado do pai é pago pelo pai, não é pago pelo filho. Isso a Bíblia diz. Não é o Marião que diz, é a Bíblia. Agora, existem doenças que passam de pai para filho. A diabetes, por exemplo, pode ser uma delas. A depressão também. Existe a depressão com causa orgânica. A mulher pode ficar depressiva na menopausa, nas alterações da tireoide, nas doenças reumáticas. Isso é homem e mulher, né? No caso da menopausa, é obviamente a mulher, né? Mas doença reumática, na hipertensão, porque causa alteração aqui. Doenças da coluna, problema circulatório no cérebro, estresse, reações a medicamentos, tipo anticoncepcional, corticoides, remédio para emagrecer. E quem usa, por exemplo, maconha, álcool em excesso, anfetamina, cocaína, vai ter depressão. Ao longo da vida vai ter. Essa é a depressão orgânica. Existe a depressão psicológica. Que às vezes ela é por motivos conhecidos, quer dizer, são por motivos conscientes ou não. Tem depressão mascarada. Tem pessoas que têm cefaleia na depressão. Aí a irmã Nilva está dizendo que a depressão na família do esposo é assim, é hereditária. Entende? Então, isso você precisa saber. Né? O que você precisa saber também? Antes de eu falar, o tempo tá bom aqui, né? Tem gente que perde o apetite, incluindo o desejo sexual. Tem gente que não consegue dormir, não consegue se concentrar, pensa só coisa ruim.
fim, faz parte da vida de qualquer pessoa, seja cristão ou não. O que a gente não pode se esquecer é que uma em cada 10 pessoas no mundo sofrem ou sofrerão de depressão. Isso é segundo a Organização Mundial de Saúde. Estou trazendo dados da OMS. De 3 a 5% da população mundial, isso corresponde de 100 a 200 milhões de pessoas, sofrem ou sofrerão de depressão. São milhões de pessoas que são tomadas pela ansiedade, angústia, pânico, né? Síndrome do pânico. Olha só. Agora, depressão, Edgar, tem tratamento ou não? É claro que tem. O que você não pode, meu irmão, minha irmã, é cair nas garras. Você sabe o que é garra? Né? Bom, por exemplo, a águia, né? O cacará, a águia brasileira, né? Tem garras. São os pés assim muito fortes e com umas unhas enormes, 5, 6, 7 centímetros às vezes, para segurar a presa, né? O que as pessoas não podem é, quando depressivas ou não, cair nas mãos desses enganadores aí. Existe tratamento, é claro que existe. E tratamentos muito eficientes com medicação. Com medicação. Então, o que você precisa entender primeiro? Bom, eu estou depressivo. Você precisa saber o seguinte: o que é depressão? Depressão é um problema cerebral, né? Seu cérebro não produz as enzimas lá, o que ele precisa produzir, né? Ou produz numa quantidade muito pequena, e isto afeta do seu cérebro a unha do dedinho, afeta o seu corpo. Mas o que você precisa ter paz, né, é saber que nos dias de hoje não existe depressão sem cura ou sem tratamento. O que existe é, muitas vezes, uma depressão que não é tratada, ou que é tratada inadequadamente. Como é que se trata uma depressão? Ora, está aí, eu mesmo tenho formação, repito, né? Mas você trata buscando acertar, nivelar esses mediadores químicos cerebrais. E existem medicamentos hoje, meus irmãos e irmãs, que agem especificamente sobre esses mediadores químicos, normalizando, aumentando a produção, deixando isso nos níveis certos no cérebro e desenvolvendo o bem-estar e a alegria de viver do paciente. Ah, mas e o cristão? O cristão não precisa disso. Quem falou para você? Da onde você tirou isso? Quem mentiu para você sobre esta doença?
Se eu estou depressivo, é porque eu não estou na fé, porque a minha comunhão com Deus não está certa, porque eu estou sem, a minha parte espiritual está abalada. Nada disso, é uma doença. Então, se você tiver uma gripe, se você tiver o diabetes, a tireoide, então é o mesmo caso. Porque depressão é uma doença, meu irmão, minha irmã. É uma doença é uma doença como outra doença. A fé, na verdade, não elimina a possibilidade da depressão. Porque fé não é antídoto, fé não é vacina, ou fé não é remédio para o corpo. Tem gente que não aceita isso. Quem não aceita isso, meu irmão, minha irmã? Não aceita. Quem quer transformar um culto em um hospital? Quem diz que tem o dom de cura, esses não aceitam que a fé não elimina a possibilidade de nenhuma doença, nem da depressão. Ora, se eliminasse, nenhum crente morreria. Você concorda comigo? Eu tenho fé, então eu não fico doente. Então você não morre, então você é imortal. Eu tenho fé, comigo não acontece acidente. É só você ler a Bíblia, né? Certa vez houve um desabamento lá, não é? Lá caiu em cima deles porque eles estavam em pecado. O que Jesus falou? Vocês acham que vocês tinham menos pecado, têm menos pecado que eles? Né? A fé não é antídoto. A fé, meu irmão, minha irmã, não é alimento para o corpo. A fé é alimento para o espírito. Nós estamos aqui reunidos em torno do Cristo Jesus, não é para o corpo, é para o nosso espírito. Nós estamos aqui recebendo alimento espiritual. É claro que isso reflete no corpo, isso nos dá uma qualidade de vida, uma possibilidade de enfrentar problemas, situações, de, na grande parte das vezes, vencer. Às vezes a gente perde. E a depressão, por que eu expliquei o que é a depressão? Porque aqui eu ia ter que falar que a fé é algo espiritual, não é corporal. E a depressão é uma alteração primária do corpo e do organismo. Então você que está depressivo não tem que se autopunir dizendo: tá vendo, eu estou depressivo porque a minha fé abalada, eu estou fraco na fé. Não tem esse negócio de fraco na fé. É só você ler lá a carta de Judas, está lá escrito: a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Não tem uma fezinha, uma fezona. Não existe isso. Então eu quero primeiro que se entenda que fé é espiritual, não é corporal. Quem fala o contrário está de alguma forma tentando te enrolar. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficou angustiado, ficou triste. E nós, quem somos nós para não ficarmos tristes, angustiados? E algum de nós aqui pode se comparar à comunhão que o nosso Senhor tinha com o Pai? Algum de nós aqui pode dizer
que vigiava e orava tanto quanto Jesus, que vigia e ora, para acertar a frase, tanto quanto Jesus vigiava e orava? Ora, se Jesus, que foi nosso Senhor Jesus, que é nosso Senhor Jesus, foi porque ele sentiu essas coisas humanas, né? E hoje ele não sente mais isso, mas ele sentiu tristeza, angústia, quanto mais nós aqui que vivemos nesse bombardeio de coisas aqui. E a Bíblia mostra muitos casos de pessoas que estiveram num estado de depressão. É só você ler a Bíblia. É só você ler o Salmo 31, por exemplo. Vai falar de Davi. Olha Davi falando: Senhor, compadece-te de mim, porque eu estou muito atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem. Consome a minha alma e consome o meu corpo. Gasta-se a minha vida em tristeza. Os meus anos são de gemido. Estou sem forças por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Aqui, é só você ler a Bíblia, meu irmão. Você, minha irmã, para você não ser, não, porque nós curamos depressão. Para. É claro que você pode orar: Senhor, me dá forças, Senhor, me ajuda. E Jesus fala que a gente não sabe orar, e é verdade, a gente não sabe orar mesmo. A gente quer que Deus resolva tudo na vida da gente. E às vezes o Senhor quer que a gente passe por aquilo para amanhã a gente poder falar disso para os outros. Como é que vocês acham que eu fiquei no dia que eu fui no médico e apresentei lá o meu exame para o médico? Ele falou: você está com diabetes. Como é que você... Eu devo ter ficado branco na hora, imagino eu. Mas daí você fala: peraí, eu vou morrer já, doutor? Não. Aí você vai conviver com isso, você vai viver quase que normal. Por que quase, doutor? Porque você não vai poder ficar comendo doce e papapá. É isso, você vai fazer aí uma dieta, né? Você vai tomar um remédio e vai controlar. Então vamos lá. Vive. Eu tenho uma vida mais normal do que muita gente que não tem diabetes, que não é hipertenso. Eu sou hipertenso. Mas Deus cura. Sim, se Ele quiser curar, Ele cura. E se Ele não quiser... Agora veja bem, se eu não tiver doença nenhuma, como é que eu vou morrer? Você pode me explicar? É o que eu sempre coloco quando eu falo desses assuntos. Eu tenho que ter doença para chegar o dia de eu morrer. É assim que funciona. Porque senão, se o ser humano não tem doença, ele não morre. E a doença é a causa do pecado. O pecado é a causa da doença. Ah, pastor, mas se você for atropelado, você morre mesmo sem estar doente. Não, no momento do atropelamento você ficou doente. O carro te atropelou, você bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano, que é uma doença. Né? E se você levar um tiro, então, você estava saudável. Levou um tiro, a hora que a bala entrou, causou uma perfuração, furou não sei o que, causou uma enfermidade. Entendeu? Então,
Deus ouve, é claro que Deus ouve as nossas orações. Deus não me curou. Deus não me curou. Mas Ele me deu uma vida normal. E eu faço coisas que pessoas que não têm nada disso que eu tenho não fazem. E você, deprimido, o que você deve fazer? Vamos lá. Primeiro, orar. Olha, Senhor, eu não estou bem, eu estou deprimido, eu estou assim, eu estou assado. Eu tenho confiança no Senhor, na providência divina e tenho esperança. Porque a primeira coisa que o homem que morre perde é a esperança. O sujeito morreu, não é a vida, é a esperança. Porque aí não há mais esperança nenhuma. Senhor, eu tenho esperança. Procure um médico. Doutor, eu estou me sentindo assim, assado, papá. Ele vai pedir lá alguns exames. Vai te dar remédio que pode fazer efeito rápido ou pode demorar, porque esses remédios às vezes começam a fazer efeito uma semana, 15 dias depois. Mas Deus não falha. A sua fé será o último sustento que você vai ter. Se você tem alguém deprimido, ou conhece alguém, por favor, pelo amor de Deus, não vá falar para a pessoa, olha, você não melhora porque não quer. Ah, vá, que frescura. Não é frescura. Você tem que se esforçar, né? Você não está se esforçando. Não fale isso para a pessoa que já está deprimida. Isso é bobagem, isso é coisa da sua cabeça. Não, não é coisa da cabeça, é coisa da cabeça mesmo. A cabeça não está produzindo lá o que precisa. Ah, sabe o que está faltando para você? Oração. Não, está faltando também remédio. Procure um médico, um profissional, alguém da área. Ele vai te ajudar com remédio, vai te orientar com alimentação, exercício, e você vai se sentir bem. Você curado? Não sei, talvez você tenha que passar o resto da sua vida convivendo com isso. E vai conviver muito bem. O importante é você entender que depressão não é frescura. É doença. É uma doença como Joanete, é uma doença, não é? Eu estou tentando deixar a coisa mais rasteira, porque é uma doença. Vai lá no médico. Você vai se sentir bem, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais forte, e você vai ter mais energia e mais vontade de viver. Não deixe de orar, não vá achando que Deus não está me esquecendo de mim. Deus não se esqueceu de você, Deus não se esquece de ninguém. É que aqui na terra as coisas são assim. Na época de Jesus não tinham esse conhecimento, quer dizer, acho que Aristóteles, se não me engano, 350 antes de Cristo, ele já falava da depressão, mas não tinha remédio, não tinha tratamento. Hoje se tem médicos. E você pode sarar? Claro que pode. Lógico que pode. Mas se eu não sarar, você vai conviver com isso e vai viver bem. Porque o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Querido Deus, poderoso, amado,
justo, santo Pai, queremos te glorificar, te agradecer, Senhor, por tudo que nós aprendemos juntos hoje sobre a doença do século passado, né? Que talvez possa ser considerada também doença deste século, a depressão. Senhor, se há depressivos e depressivas que nos ouviram ou que vão nos ouvir, que isso tudo que foi dito, Senhor, sirva para ajudá-los, para fortalecê-los. Continua falando a estes corações, sustentando os meus irmãos e irmãs no teu santo poder. Fica conosco, Senhor, afasta de nós a mentira. Livra-nos, Senhor, da mentira e do mentiroso. Abençoa esse mês. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.